Os destaques desta edição. Ministro da Justiça diz em Manaus que líderes da maior rebelião da história do sistema prisional do estado serão transferidos para presídios federais. José Melo determina que a polícia militar fique nos presídios. Rebelião provocou uma das maiores matanças ocorridas em presídios brasileiros. Vidal Pessoa é reativada para receber presos ameaçados de morte. Rebeliões que deixaram 60 mortos ganha destaque na imprensa mundial. Os corpos dos 60 detentos depois de necropsiados foram colocados em caminhão frigorífico. Câmara Federal paga 30 milhões por mês em penduricalhos a servidores. Para garantir recuperação, Petrobras pede bloqueio de 12,4 bilhões de empresas e pessoas físicas. Piloto bêbado é encontrado desmaiado em cabine de avião com mais de 100 passageiros a bordo. Polícia turca descobre autor do ataque que matou 39 pessoas em casa noturna de Istambul. 2 homens são executados no Campos Sales em mais um provável acerto de contas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do clima-tempo de 20 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura aqui é de 24 graus, pela máxima de 30 graus Celsius. A umidade a umidade relativa do ar é de 90%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Terça-feira, 3 de janeiro de 2017. Hoje é o dia de Santa Genoveva. Comemoramos ainda o dia do juizado de menores. Entre domingo e segunda-feira, o Rio Negro subiu mais 44 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 66 centímetros. Apesar do mau tempo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1930, no Brasil, Getúlio Vargas era empossado como chefe do governo provisório pela junta militar, que depois o ex-presidente Washington Luiz. 1934 é fundada a AFA, Associação de Futebol da Argentina. 1936, os republicanos obtêm a maioria no Congresso dos Estados Unidos e o democrata Franklin Roosevelt é reeleito para a presidência. 1938, Getúlio Vargas cria o programa oficial de rádio A Voz do Brasil. 1958, é inaugurada em Paris a sede da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. 1987, um acidente aéreo com um avião da Varig acontecia em 1987. 2004, a sonda Spirit aterriza com sucesso em Marte. Agora 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o governador José Melo se reuniram ontem à noite após 60 mortes provocadas por rebeliões e 184 fugas em 4 unidades de detenção de Manaus em um intervalo de apenas 24 horas. Moraes anunciou que os responsáveis pelo massacre serão transferidos para presídios federais assim que identificados. A polícia já instaurou inquérito. Para os líderes que participaram, haverá um pedido de transferência para presídios federais, afirmou o ministro em entrevista coletiva. Foram 56 mortos após rebelião de 17 horas no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage, considerado o maior massacre da história do sistema prisional do Amazonas, e mais 4 na unidade prisional do Poraquequara, na zona rural de Manaus. Moraes desembarcou em Manaus às 20h20 e concedeu entrevista com o governador por volta das 22h30. Ele destacou o repasse de 45 milhões de reais para o estado para investimento em unidades prisionais. Aqui no Amazonas será possível o aumento de 1,2 mil vagas em penitenciárias, somadas às 3,6 mil que vão estar disponíveis em uma colônia penal agrícola e 2 CDPs, Centros de Detenção Provisória, que devem ficar prontos e solucionar essa superlotação, afirmou o ministro. O dinheiro foi repassado na quinta-feira antes das rebeliões. Com a verba será possível separar os presos de acordo com a gravidade e reincidência em crimes, segundo o ministro. Esse é algo que a Constituição desde 1988, mas infelizmente não ocorre. Essa primeira liberação vai permitir que comecemos isso, afirmou. O governador José Melo também falou sobre a construção de 3 novos presídios no estado. Já temos terreno, os projetos estão prontos. Um presídio será construído em Parintins e outro em Manacapuru. Uma penitenciária agrícola vai começar a ser construída neste mês porque eu quero segregar o bandido que matou todas essas pessoas ligadas ao tráfico daquele preso que em um ato desatinado matou ou roubou alguém e hoje está junto com os outros
como se aquilo fosse uma escola do crime, completou o governador José Melo. O governo federal ofereceu o envio de homens da Força Nacional de Segurança ao Amazonas, mas o governador recusou o auxílio. José Melo afirmou que a Polícia Militar vai passar a fazer a segurança permanentemente dentro das penitenciárias e haverá revistas periódicas. Disse também que uma força-tarefa entre órgãos de segurança busca acelerar a identificação dos responsáveis pelas rebeliões. Presos da facção criminosa, primeiro comando da capital, PCC, foram transferidos para o prédio da cadeia Raimundo Vidal Pessoa na tarde de ontem no centro de Manaus, na 7 de setembro, afirmou o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. De acordo com Sérgio Fontes, a medida pretende evitar novas rebeliões do estado. A rebelião que deixou 56 presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, é uma das maiores matanças ocorridas em presídios brasileiros desde o massacre do Carandiru, em 1992. No total, naquela oportunidade, 111 detentos foram mortos na casa de detenção na zona norte da capital Bandeirante. Eu vou conversar com o repórter Alberto Peregrini, que desde o domingo está cobrindo com muita competência e sempre trazendo informações mais precisas sobre tudo que está acontecendo no sistema prisional na capital. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, lamentavelmente, tudo que está acontecendo é manchete nos jornais de todo o mundo. E hoje estive me detendo no Globo e também na UOL e na Folha de São Paulo, pelo menos meia página, primeiras páginas desses jornais, só com matérias daqui de Manaus relacionadas a esse massacre na cadeia. Pois é, Paulo, né? E não poderia ser diferente, né? Numa situação como essa aí, onde 60 pessoas morreram, da maneira que morreram também, né, Paulo? A grande maioria aí decapitada, ganhando aí manchetes em todo o Brasil e também em boa parte do mundo. Peregrini, os 60 corpos já foram necropsiados? Já, Paulo, todos os 60 corpos já foram necropsiados. O exame de necrópsia é aquele que diz o motivo da morte da pessoa, Paulo. Portanto, esses corpos, depois de... Já que a geladeira não vai comportar esse número de cadáveres, Peregrini, foram levados para um caminhão frigorífico. Pois é, Paulo, houve aí a chegada lá no Instituto Médico Legal de um container, né, de caminhão frigorífico que está no Instituto Médico Legal e para guardar esses corpos, já que as geladeiras do IML não comportam esse número todo de pessoas. Peregrini, oficialmente ainda não foi divulgada uma lista com o nome dos mortos. Não, Paulo, não. Nenhuma pessoa dessas que morreram nesse massacre ainda foram identificados, né? Nenhum ainda foi identificado. Na Vidal Pessoa foram 56 mortos. Já à tarde, uma nova rebelião começou e mais 4 pessoas morreram, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, no Compage foram 56 e na unidade prisional do Poraquequara, no final da tarde, foram 4 mortos, somando-se aí 60 pessoas mortas devido a essa rebelião. Agora, o tumulto foi grande à porta do IML ontem, não é, Peregrini? Como é que está o clima hoje? Muita gente ainda à porta do IML nesta madrugada, não? Tenso, Paulo, a gente pode classificar assim, tenso, é muito tenso ainda, o clima na frente do Instituto Médico Legal, parentes dos detentos ainda procuram por informação essa que não vai sair tão cedo, né? Talvez hoje já tenhamos aí, eu conversava com os profissionais do Instituto Médico Legal, hoje já, com certeza já teremos aí alguns corpos identificados, mas até o presente momento nenhum. As famílias, Peregrini, foram chamadas para a identificação desses corpos? Chegaram a ser chamadas, não? Paulo, houve assim uma espécie de conversa, uma espécie de triagem, né? Até mesmo para acalmar mais os ânimos. Uma pessoa conversava como é que era o nome do parente dela e dizia das características em relação à tatuagem ou então cicatriz por cirurgia, algo que pudesse ajudar na identificação lá na frente. Peregrini, está confirmado o Moa, que é um preso, um dos mais famosos que estava no sistema prisional, ele foi decapitado ou não? Foi, o Moa foi decapitado, bem como o outro também é muito conhecido, Paulo, como o Velho Sabá. O Velho Sabá, lá da Cidade das Luzes também, esses dois que eram bastante conhecidos, tem uma questão de uma identificação da cabeça, né, Paulo? Porque falta ainda achar o restante dos corpos. Mas esses dois foram identificados e naturalmente que durante o dia de hoje teremos mais informações precisas sobre a identificação
dos demais. É claro que não poderia ser diferente esse clima aí à porta do Instituto Médico Legal. Muitas pessoas aflitas e mães e parentes chorando também pela perda de seus entes queridos. É claro que todo mundo é na família e desvio de conduta de um ou de outro e bote-se gravidade em tudo isso que aconteceu. Não tinha nenhum santo nessa cadeia também, né, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, não tinha mesmo. Todos que estavam lá estavam pagando por alguma coisa, né? E uma verdadeira força-tarefa já foi, Paulo, já foi, os profissionais já estão apostos no Instituto Médico Legal, profissionais são peritos que vão aí, inclusive de antropologia, as pessoas que vão aí trabalhar, os profissionais da mais alta competência, muitos profissionais, Paulo, peritos de odonto e tal, muita coisa realmente deverá ser feita ainda no dia de hoje. Com isso, diante dessa força-tarefa, diante de todos esses profissionais que já estão apostos, nós já teremos hoje, Paulo, com certeza, a divulgação de a lista de alguns detentos que foram mortos e identificados. Antes dessa rebelião, o governador já havia anunciado, Peregrino, de que o estado irá construir uma penitenciária agrícola. E o governador disse ontem à noite que ela vai começar a ser construída ainda neste mês. E fez uma declaração que é bastante pertinente. Disse ele que não quer segregar o bandido que matou todas essas pessoas ligadas ao tráfico, daquele preso que em um ato desatinado matou, roubou alguém e hoje está junto com os outros como se aquilo fosse uma escola do crime. Completou Melo. É claro que existem pessoas que foram presas ali por outros crimes, não com a gravidade dos que se envolveram nessa matança. Pois é, Paulo, agora a gente pode chegar com a seguinte conclusão: tudo de novo, mais uma vez, tudo aconteceu devido à maldita da droga, né? Essa matança toda, esse ódio todo que existe entre essas facções é devido à disputa por pontos de droga, a disputa pelo tráfico de droga, a disputa pela quem manda dentro dos presídios. Essa é a grande questão. Na hora da rebelião, não saíram matando o primeiro que estavam na frente deles, não. Já era uma ação totalmente orquestrada, já à procura de rivais de suas facções criminosas. Ou seja, a disputa, tudo ocorreu devido, mais uma vez, ao tráfico de drogas. Agora existe um caso da maior gravidade que precisa ser apurado, Peregrini. Aqueles facões que esses presidiários tinham em mãos para matar os seus comparsas, seus companheiros de cela, quem entrou com aqueles facões ali? E aquelas armas pesadas, quem introduziu essas armas na cadeia? Essa história de que as visitas, sinceramente, não dá para a visita levar uma arma daquele porte, passar pela porta, se é que existe uma revista, né? Porque eu vou te contar, alguma coisa, algo de errado tem nessa história, e muito errado, e que precisa ser apurado. Não se pode, no tempo desse aí, tinha até um mercadinho dentro de uma penitenciária. Ninguém viu essa construção. É preciso que se averigue, que se saiba quem é quem nessa história, não é, Peregrino? É verdade, Paulo Guerra, alguma coisa tem que ser feita, a gente vê na hora das revistas também, que acontecem, é bom que se diga, Paulo. Essas armas pesadas, Peregrino, não passam pela porta. Não, de jeito nenhum, não passam assim, passam a corrupção, né, Paulo? Essa que é a grande verdade. A gente, para resumir, chega a essa conclusão que pode ser, mais uma vez, a questão de corrupção que chega em todo quanto é lugar, inclusive nos presídios, entrando aí armas de grosso calibre, pistolas, armamento como teçado, como faca, facão, etc. E quando chega numa hora de uma rebelião dessa, aparece aí tudo quanto é tipo de arma. Quando tem, Paulo, também revista, a gente fica surpreendido. Sempre a gente divulga aqui no Jornal da Manhã, revista lá na antiga Vidal Pessoa, 30 celular, 40 carregadores, 8 facas, alicates, etc. E a gente fica se perguntando como é que esse material entra. Pois é, Peregrini, essas revistas deveriam acontecer a cada 2 dias, né? O governador agora quer que a polícia militar fique dentro do presídio, quer que a polícia militar se posicione dentro dos presídios. Uma boa medida, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Pelo menos nesse primeiro momento aí, há de se tomar essa providência e fazer uma revista a cada 24 horas nas celas. Peregrini, tivemos aí um duplo homicídio durante a noite, não é? Pois é, Paulo, 2 homens foram barbaramente assassinados com aquelas características, Paulo, de execução realmente. Sempre que a gente conversa com os policiais,
as características de execução são aquelas onde as pessoas usam os assassinos usam muita bala, bala na cabeça, na nuca, inclusive, isso para caracterizar realmente a execução. E assim foi no bairro Campos Sales na noite de ontem, quando 2 homens foram barbaramente assassinados, Paulo, com tiros na cabeça. Peregrino, vamos hoje focar em cima da identidade desses presidiários que foram mortos, desses detentos que foram mortos nessa briga entre gangues na nossa penitenciária. E vamos focar para saber os nomes dessas pessoas. A identidade deve ser divulgada hoje, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, a grande questão é essa, né? A expectativa hoje é essa, que os primeiros identificados comecem a ser divulgados, comecem a ser trabalhados no dia de hoje, Paulo, porque até o presente momento nenhuma identificação foi feita, muito trabalho no IML no primeiro momento para fazer os exames de necrópsia foram feitos nos 60 cadáveres que existe lá no IML nesse momento, a identificação começa a ser trabalhada no dia de hoje. Peregrino, e 60 corpos estão no caminhão frigorífico? Estão guardados no caminhão frigorífico, Paulo, que foi locado e colocado lá no Instituto Médico Legal para que esses corpos fiquem numa geladeira que possa para segurar a questão, né, Paulo? Então vamos aguardar, Peregrino, até daqui a pouco com outras informações, não só sobre este assunto que é o pertinente, é o assunto do momento em todo o país, como as notícias também da noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo, daqui a pouquinho a gente vai voltar sim com essas e outras informações, Paulo, dizendo também que os detentos, como nós já colocamos, foram 130 levados lá para a cadeia Raimundo Vidal Pessoa, tem um policiamento muito forte no local, reforçado o policiamento ali na 7 de setembro, na esquina com a Duque de Caxias, onde está situado a cadeia pública, a antiga cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que foi aí reativada, né, Paulo, nesse momento para que essas pessoas do PCC, os componentes do PCC, fiquem com uma segurança maior lá na Raimundo Vidal Pessoa. 6:04 em Manaus, bom trabalho até daqui a pouco. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Polhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira e Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Banho em você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Nós, 6 irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri e Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Portal Aleixo. em Amundá.web Rádio. Voz Amiga do Lago do Limão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, da Foz do Conumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus. Após o governador do Amazonas, José Melo, vetar parcialmente a emenda aprovada sobre a reestruturação remuneratória dos policiais civis, o presidente interino do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado, Odirley Araújo, afirmou que a categoria não vai parar. A negativa foi feita durante uma coletiva nesta segunda-feira. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, os 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Manacapuru para a 17ª legislatura reuniram-se na manhã de ontem para o reconhecimento dos trabalhos que os mesmos terão pela frente durante os 4 anos de mandato. Uma Câmara praticamente renovada, onde pelo menos 80% dos vereadores são marinheiros de primeira viagem, o que para parte da população torna-se dúvida no parlamento, já que todos terão pela frente a difícil missão de resgatar a dignidade da Câmara, que não anda nada bem. Eleito com 100% dos votos de seus pares, o novo presidente da Câmara Municipal, o vereador Francisco Coelho do Proz, disse que a missão é árdua, mas que este é o novo momento para uma nova história. Em primeiro lugar, é que esse novo parlamento, nós temos uma convicção de que o parlamento não pode esquecer o interesse público e botar as cores partidárias acima do interesse público. Manacapuru vive nesse momento um momento de caos, um momento de abandono, nunca visto na história, em 84 anos, nós estamos vivendo agora. Diria até que Raimundo Oliveira e Silva, Jamil Sapraí se mexeram no túmulo de ver a cidade que ele tanto amava
quem é competente e privilegiamos o oportunista. E nesse novo momento da política, nós não queremos isso. O parlamento, hoje conduzido por mim, nós haveremos de conversar com toda a sociedade manacapuruense, na propositura de lei, de requerimento, para que vá de interesse ao social, à população de Manacapuru. E isso nós haveremos de implementar com uma mensagem positiva, com uma mensagem de esperança e dizer ao povo de Manacapuru que com certeza o legado desse governo, dessa Câmara Municipal, vai deixar muita coisa interessante e boa para as futuras gerações de Manacapuru. Bem, Paulo, a Câmara Municipal está de recesso da volta aos trabalhos somente no dia 2 de fevereiro de 2017. Até lá, o recesso continua. Para o Jornal da Manhã, Zé Guedeg. 6h11 em Manaus. As operações de fiscalização realizadas ao longo do ano de 2016 resultaram em 237 autos de infração, totalizando mais de 8,5 milhões em multas. A fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, passou por diversas regiões do Amazonas durante 2016, com destaque para os municípios de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, o sul do Amazonas, Baixo e Médio Rio Negro e Baixo e Médio Solimões. Mais de 20 operações foram deflagradas pelo IPAAM no ano passado. A construção da sede e funcionamento definitivo do Instituto Senai de Inovação ISE em Microeletrônica, com investimento de 35 milhões para 2017. É o resultado do SESI em 2016, com pelo menos 700 mil atendimentos nas ações de educação e qualidade de vida, aparecem como destaque no balanço de fim de ano apresentado ontem pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Para o presidente do Sistema FIAM, Antônio Silva, é inegável o reflexo negativo das dificuldades da indústria brasileira e particularmente da indústria amazonense sobre as receitas e fonte de recursos do Estado e as atividades da FIAM, SESI, SENAI e IEL. O Ministério da Educação vai abrir o sistema informatizado do financiamento estudantil a partir de segunda-feira, 9 de janeiro. A nova etapa refere-se aos contratos do primeiro semestre de 2017. De acordo com a pasta, a medida tem o objetivo de evitar problemas na conclusão do processo antes do início das aulas. Dessa vez, já no início de janeiro, as instituições de ensino superior poderão iniciar os processos de renovação que posteriormente deverão ser validados pelos estudantes. O prazo vale somente para contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas para fevereiro, segundo o processo de seleção conduzido pela Secretaria de Educação Superior do MEC. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, encerrou nesta segunda-feira mais um cronograma de pagamento das empresas contratadas pelo governo do estado para prestar serviços na área de saúde. Foram feitos repasses para pagamento por serviços prestados por empresas que prestam serviços nas áreas médica e de enfermagem, alimentação, limpeza e conservação. 6h13 em Manaus. Os passageiros do voo AA974 da American Airlines, que permaneceram no ar durante a virada do ano, seguiram viagem para Nova York na manhã de ontem. De acordo com a Infraeronave, decolou do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, às 11h10, com destino à cidade norte-americana. O avião desviou a rota e fez um pouso não programado em Manaus no dia 31 de dezembro, após uma passageira se sentir mal. Em razão do problema, 300 pessoas passaram a virada do ano dentro do avião. O voo AA974 saiu de Fortaleza no dia 30 com uma parada no Rio de Janeiro. A previsão era chegar em Nova York na manhã do dia 31. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral vai reiniciar o processo de agendamento na internet para os atendimentos ao eleitor. Os atendimentos reiniciarão no dia 10 e incluirão primeira via do título de eleitor para maiores de 16 anos, segunda via, regularização da situação para quem não fez a biometria, alteração de dados cadastrais, alteração de domicílio eleitoral. Polícia. Roberto Peregrino, temos informações novas sobre o rescaldo da rebelião? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Não, Paulo, anuncia um policiamento reforçado em todas as unidades prisionais de Manaus, inclusive na Raimundo Vidal Pessoa, onde passamos agora há pouco, Paulo, profissionais do Manaustran, eles estão a postos ali também no local, e um policiamento bastante reforçado no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Duque de Caxias. O mesmo também sendo feito no unidade prisional do Puraquequara e no complexo penitenciário Onísio Jobim também,
também com movimentação bem intensa e também um policiamento reforçado no local. Paulo, o que está acontecendo também desde ontem, quando o secretário de Segurança Sérgio Fontes conversava com o Valdir Correia no programa do Valdir de manhã, e depois também as informações chegavam a todo momento em relação a um policiamento bastante ostensivo e reforçado na BR-174. Ontem mesmo, Paulo, nós já comentávamos que o ocorrido aconteceu no quilômetro 8, onde fica o Compage, e já tinha preso, sendo recapturado no quilômetro 21 da BR-174, ou seja, estavam espalhados aí. Já temos informações também de que uma igreja foi assaltada e um sítio também no ramal São Francisco já havia sido assaltado devido à ação desses bandidos que fugiram e continuam foragidos ali na área das matas da BR-174, Paulo Guerra. Pois é, os fiéis de uma igreja evangélica da Assembleia de Deus entraram em pânico quando os bandidos adentraram e fizeram um arrastão dentro da igreja Peregrine e fizeram também outros assaltos ali naquela área, lamentavelmente, mas deverão ser presos, deverão ser recapturados nas próximas horas, sem dúvida alguma. Pois é, esse número ainda de foragidos são incertos ainda, né, Paulo? A polícia já conseguiu recapturar 40 desses detentos que estavam foragidos. Alberto Peregrini, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada, sem incidências de pessoas em grande número que deram aí entrada, que poderiam ter dado entrada no pronto-socorro João Lúcio. Para ter uma ideia, Paulo, a movimentação foi tão tranquila que apenas 3 atendimentos foram registrados. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma moto que colidiu com o carro, mas não houve uns ferimentos muito graves. A pessoa foi inclusive liberada ainda na noite de ontem, acidente ocorrido por volta de 21h30. Numa outra situação, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ainda assim, uma briga entre vizinhos motivou essa agressão e também a movimentação tranquila. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também bem tranquila em relação a crimes, a pessoas aí feridas na noite e madrugada. Apenas um atendimento, ainda assim por agressão física. No pronto-socorro 28 de agosto, Paulo Guerra nos chama a atenção, logo se chega na frente, o grande número de policiais que estão, de PMs que estão no 28 de agosto, é que tem algumas pessoas, alguns detentos feridos devido à violência nessa rebelião. E o pronto-socorro 28 de agosto muito bem guardado, com policiais nos corredores e também em todo o entorno do pronto-socorro 28 de agosto, localizado aí na área da centro-sul da cidade. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar também esteve nas ruas, as SICOMs trabalhando, combatendo a criminalidade. O Ângelo Gabriel Vasque de Castro, 18 anos, e o Bruno Pereira Sarmento, de 18 anos também, tentaram roubar uma arma singular com o senhor, um homem conhecido como Marcelo. Eles estavam tentando levar aí o negócio da mochila, do celular, e foram presos por policiais da 18ª SICOM. E também um outro detento, à noite de ontem, Paulo Guerra, um detento que estava foragido do Compage, foi preso. Trata-se do Adriano Lima Soares, recapturado pela equipe Rocan no quilômetro 21 por volta de 21h57. A Rocan, lá na área do quilômetro 21, ali nas proximidades do Pau Rosa, prendeu um detento do Compage. Ele já tinha andado aí vários quilômetros e foi detido lá no quilômetro 21, quase 11 horas da noite de ontem, por uma viatura dos profissionais da Rocan. Do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite e madrugada em relação a crimes na cidade com apenas um registro, ainda assim, de um duplo homicídio.
2 homens foram mortos, foram assassinados a tiros. Tudo aconteceu no bairro Campos Sales por volta de 22 horas, era noite de ontem, quando 2 homens ainda não identificados, Paulo, foram visitados pela morte. Os 2 homens que estavam em uma motocicleta dispararam vários tiros contra a dupla que se encontrava em via pública, se encontrava na rua. Os 2 foram assassinados com vários tiros na cabeça. Os mortos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde já fizeram exames de necrópsia. O IML Paulo Guerra ainda com grande movimentação. O trabalho hoje promete ser bastante intenso no Instituto Médico Legal. Parentes de detentos continuam nas proximidades da sede do IML à procura de notícias, à procura de identificação dos seus parentes. A identificação deverá começar no dia de hoje. Paulo Guerra. 6h23 em Manaus. Atenção para este comunicado. A colônia de pescadores de Manaus, Z12, está comunicando que nos dias de hoje, amanhã e no dia 5, não haverá atendimento e que será retomado no dia 6, sexta-feira. Portanto, a colônia de pescadores de Manaus, Z12, está comunicando que nos dias 2, que foi ontem, dia 3 hoje, amanhã e dia 5, não haverá atendimento e será retornado no dia 6, sexta-feira. Os números das loterias. O concurso 4.274 da Quina sorteou as dezenas 31, 39, 70, 71 e 76. Repetindo, 31, 39, 70 71 e 76. Não houve acertador. A estimativa de prêmio para hoje é de R$1.200.000. A quadra saiu para 31 apostas, cada uma leva R$9.562,66. O terno teve 2.319 ganhadores, com premiação individual de R$192 e mais 22 centavos. O Duque paga para 66.807 apostadores R$3,66. Vamos ao Loto Fácil, concurso 1456. Teve 2 apostas ganhadoras, cada uma leva R$874.324,31. São apostadores de Vitória no Rio Grande, no Espírito Santo e Jundiaí, como sempre, em São Paulo. 14 acertos, 338 apostas, R$1.591,85. 13 acertos foram 10.449 apostas ganhadoras, com prêmio fixo de R$20. Para 12 acertos, muita gente, R$124.986, R$8. Muito mais ainda para 11 acertos, 732.159 apostas ganhadoras, com premiação de R$4. Vamos então aos números da Loto Fácil neste concurso 1456. 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24 e 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil. 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 24 e 25. 6h27 em Manaus. Esportes. Últimos jogadores a se apresentarem da folga para festas de fim de ano ao técnico Luiz Henrique nesta segunda-feira. Neymar, Messi e Suárez poderão defender o Barcelona na partida contra o Atlético de Bilbao na quinta-feira pelas oitavas de final da Copa do Rei. Esses são chamados os Reis Magos. Enquanto avança pouco a pouco e segue otimista em relação ao William Potker da Ponte Preta, o Botafogo procura mais um atacante para fechar o elenco antes da reapresentação do clube no dia 11. O alvo da vez é Luca, do Corinthians. O Botafogo queria Osvaldo, do Fluminense, mas esbarrou no salário de R$300 mil. O presidente do Cruzeiro, Gilvande Pinho Tavares, anunciou ontem à noite em coletiva de imprensa, após a missa de ação de graças pelo aniversário de 96 anos da Raposa,
o tão aguardado presente que dará para o torcedor na temporada de 2017. O meia Thiago Neves está acertado com o Clube Azul e aguarda apenas alguns detalhes para desembarcar em Belo Horizonte. Thiago Neves foi jogador do Fluminense. O meia argentino Dario Conca é o segundo reforço do Flamengo para a temporada. O atleta estava no Xangai SIPG da China e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2017. O jogador se apresenta no próximo dia 11 de janeiro no Centro de Treinamento Jorge Elal. É bom lembrar que Conca está contundido. Últimas notícias. Na primeira sessão do ano, a bolsa teve queda de 1,06% para 59.588,7 pontos. A baixa foi puxada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale e dos bancos. Os mercados da China registraram forte alta no primeiro dia de negociação de 2017, uma vez que as preocupações com a crise de liquidez se enfraqueceram e um forte crescimento da indústria ofereceu mais sinais de estabilização da economia. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,97%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,05%. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a $57,15, em alta de 0,58% em relação ao fechamento de ontem. E no mercado de câmbio, o dólar subiu 0,99%, cotado a R$3,282. Com a economia fraca e a queda nas importações, a balança comercial brasileira teve um superávit de 47,69 bilhões em 2016. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo positivo do ano apresentou um aumento de 142,3% na comparação com 2015 e o maior desde o início da série histórica em 1989. Ainda que reconhecendo os grandes desafios para a indústria do turismo em 2017, o ministro do Turismo, Max Beltrão, garantiu em sua mensagem de fim de ano que o setor vai viver uma nova era do que no ano que se inicia. Quanto aos recursos para o setor, foi anunciado um orçamento reforçado em 2017. O orçamento inicial autorizado para o Emitur é de 235,9 milhões. Ao fim do ano chegará a 671,4 bilhões, garantiu ele. Revisar a Lei Geral do Turismo é uma das metas do Ministério do Turismo para o ano e a aprovação do texto no Congresso parece concreta. Num ambiente em que reinava a corrupção, empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato não figuraram apenas como agentes de desvio de recursos públicos. Provando da mesma lógica, também viraram alvo de desvios dentro do desvio. Grandes empreiteiras, entre elas a Odebrecht, começaram a identificar casos em que funcionários responsáveis por operar o pagamento de propina acabavam embolsando parte do dinheiro desviado para contas no exterior ou benefícios pessoais. A situação veio à tona em investigações internas e nas dezenas de processos de delação premiada fechada com executivos. O valor apurou que um dos executivos suspeitos de abocanhar dinheiro da propina teve dinheiro encontrado em uma conta lá em Genebra, na Suíça. A informação da conta só veio a público com um vazamento conhecido como SwissLeaks, feito por um ex-técnico do HSBC. Outra suspeita recai sobre um dos mais altos executivos de uma grande construtora que fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público. O pessoal que transportava propina roubava a própria propina, Eduardo. 6h35 em Manaus. Os segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, na Justiça e tiveram o pagamento dos atrasados de até 60 salários mínimos solicitado no mês de novembro, receberão a grana até amanhã. Os depósitos desses atrasados que foram liberados pelos juízes em dezembro ainda seguirão o valor do salário mínimo de 2016 e, portanto, serão de até R$52.800. A Organização das Nações Unidas deve oficializar 2017 como o ano do turismo sustentável. A oficialização deve ocorrer durante o evento de turismo FITUR, Feira Internacional de Turismo, que começa no dia 18 em Madrid, na Espanha, frisando a importância do mercado turístico em avançar a agenda de objetivos de sustentabilidade da entidade governamental até 2030. A determinação irá incentivar uma mudança nas políticas e práticas de negócios de empresas de todo o setor. 6h36 em Manaus.
Está nas mãos dos deputados federais o pacote de projeto impondo limites aos supersalários no serviço público. Caso as propostas sejam aprovadas, milhares de servidores ativos e inativos da Câmara podem ter seus vencimentos mensais reduzidos com o fim de adicionais, os chamados penduricários, que somados aos salários elevam substancialmente seus ganhos. A economia aos cofres públicos com a medida pode superar mais de 29,63 milhões de reais por mês. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o governador José Melo se reuniram ontem à noite após 60 mortes, rebeliões e 184 fugas que ocorreram em 4 unidades de detenção de Manaus em um intervalo de 24 horas. Moraes anunciou que os responsáveis pelo massacre serão transferidos para os presídios federais assim que identificados. Foram 56 mortos após rebelião de 17 horas no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage, considerado o maior massacre da história do sistema prisional do Amazonas, e mais 4 na unidade prisional de Poraquequara, na zona rural. O ministro destacou o repasse de 45 milhões de reais para o Estado para investimento em unidades prisionais. Aqui no Amazonas, será possível o aumento de 1.200 vagas em penitenciárias, somadas às 3.600 vagas que estarão disponíveis em uma colônia penal agrícola e 2 CDPs, 2 centros de detenção provisória, que devem ficar prontos e solucionar essa superlotação, afirmou o ministro. O governador José Melo também falou sobre a construção de 3 novos presídios no estado. Já temos terreno, os projetos estão prontos. Um presídio será construído em Parintins e outro em Manacapuru. Uma penitenciária agrícola vai começar a ser construída neste mês, porque eu quero segregar o bandido que matou todas essas pessoas ligadas ao tráfico, daquele preso que em um ato desatinado matou ou roubou alguém e hoje está junto com os outros como se aquilo fosse uma escola do crime, completou José Melo. O governo federal, por outra parte, ofereceu ontem à noite o envio de homens da Força Nacional de Segurança ao Amazonas, mas o governador recusou o auxílio. Melo afirmou que a Polícia Militar vai passar a fazer a segurança permanentemente dentro das penitenciárias e haverá revistas periódicas. Disse também que uma força-tarefa entre os órgãos responsáveis pela segurança busca acelerar a identificação dos responsáveis pelas rebeliões. A rebelião que deixou 56 presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, é uma das maiores matanças ocorridas em presídios brasileiros desde o massacre do Carandiru em 1992. No total, 111 detentos foram mortos na casa de detenção na zona norte de São Paulo. O novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, inicia esta terça-feira seu primeiro dia de trabalho na sede das Nações Unidas em Nova York, onde participa de alguns eventos pela manhã. Em mensagem divulgada logo após assumir o cargo, neste 1º de janeiro, Guterres fez um apelo global à paz. Ele pediu a todas as pessoas que promovam a paz e ressaltou a importância de a comunidade internacional ajudar milhões de vítimas de conflitos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro do Superior Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato, a quebra do sigilo telefônico da senadora Gleice Hoffmann, PT do Paraná. Gleice teria recebido propina da construtora Debrecht durante sua campanha para o governo do Paraná em 2014. As informações são do site da revista Veja. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, diz duvidar do lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições. Segundo Lupe, Lula não quererá se expor após as denúncias de que é alvo. Para o presidente do PDT, Lula apresenta a candidatura como autodefesa no processo da justiça e como palco para se defender. Ex-ministro de Dilma Rousseff, defensor da candidatura de Ciro Gomes do PDT a presidente, Lupe afirmou nesta segunda-feira que não acredita que o petista tenha seus direitos políticos cassados em decorrência da Operação Lava Jato, até porque esses processos na justiça demoram. Mas, na sua opinião, o próprio Lula não se lançará para a disputa. Agora 6h40 em Manaus. As Forças Armadas da Turquia, que apoiam rebeldes sírios em uma operação contra militantes do Estado Islâmico no norte da Síria, disseram nesta terça-feira que 18 jihadistas foram mortos e 37 ficaram feridos em confrontos e disparos de artilharia na última segunda-feira. Familiares do suposto autor do atentado terrorista em Istambul, onde 39 pessoas foram assassinadas no último domingo, estão sob custódia das autoridades da Turquia, embora a polícia não tenha revelado a identidade deles, segundo informações divulgadas nesta terça-feira por veículos da imprensa.
A polícia sabe a identidade do terrorista e sua família está em custódia policial, afirmou o jornal Hürriyet. As autoridades da Turquia identificaram o autor do atentado na boate Reina em Istambul como Iaki Masharapov, de 28 anos, natural do Quirguistão, informou a TV estatal TRT ainda há pouco. As autoridades ainda não confirmaram a informação. Com imagens do passaporte que também estão circulando nas redes sociais, é possível ver que ele saiu de seu país no dia 21 de outubro, um mês antes de dar sua entrada, ao lado da mulher e de 2 filhos na Turquia. O rosto do suposto terrorista coincide com as imagens divulgadas por Ankara em um vídeo de 45 segundos. A esposa de Masharapov foi presa nesta terça-feira, segundo o jornal turco Haberturk, na província de Konya, onde vivia ao lado do marido e dos filhos. Agora 6h41 em Manaus. Para garantir que a Petrobras recupere o prejuízo com os casos de corrupção, foi pedido o bloqueio de 12,4 bilhões de bens de empresas e pessoas físicas. Desse total já foi deferido o bloqueio de 1,35 bilhão, dos quais 290 milhões já foram apreendidos e estão depositados em uma conta. Alguns são imóveis, automóveis, levam tempo para os recursos irem para essa conta. O maior montante é das companhias, mas há também bens de administradores das empresas e de funcionários públicos envolvidos, afirma Thaisa Maciel, gerente executiva da área jurídica da Petrobras. 6h42 em Manaus. O assunto, sem dúvida alguma, é o que aconteceu ontem no sistema prisional de Manaus, no último domingo, e que terminou ontem. E a Rádio Difusora vem cobrindo desde o último domingo com informações precisas. Eu vou conversar aqui com o Valdir Correia. Ainda há pouco eu conversava aqui com o Alberto Peregrini sobre esse armamento que entra na cadeia. Ela não vai pela porta da frente. Bom dia, Paulo. O questionamento, inclusive eu fiz 2 entrevistas ontem com o secretário de Segurança, o doutor Sérgio Fontes, por sinal muito competente, e é bom que se diga, que não se leve para outro lado, que às vezes neste momento existem grupos políticos, isso é profundamente lamentável, e esse assunto não é só nosso, porque nós tivemos recentemente, Paulo, já eu chego lá onde você perguntou, nós tivemos rebelião em Porto Velho, Roraima, Acre, São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que tem todos os dias. Maranhão, lembra recentemente do Maranhão? Maranhão nem se fala. Então o assunto é nacional. Agora, o que se questiona, por exemplo, é uma melhor fiscalização. Nós moramos aqui, então vamos esquecer o que passou lá para fora. Esse tipo de armamento, nós vamos questionar o quê? Existem detectores de metais pela entrada? Existe, pelo menos me falou isso o Valdir não foi Pelegrini. pela porta da frente. Não, nós vamos só dizer assim, existe, né? Então pela porta da frente não passa. Por onde passa? É crônia que passa, ou jogaram por cima do muro. Um outro detalhe, Paulo, o cinema americano até mostra em vários filmes, quando aborda presídio, caminhões que fazem entrega de gêneros alimentícios ou de alguns produtos de limpeza, às vezes passa nos caminhões ou por baixo, amarrado a algum setor. É preciso saber se esses caminhões, esses carros de entregas, quando vão, eu falo de um modo geral dos presídios brasileiros, se eles são fiscalizados, porque se não passa pela porta da frente, olha, lá atrás, aquilo ali não é uma planta que você vai plantar, daqui a pouco ela vai surgir um pé de abacate, um pé de manga, alguma coisa, não. Então, tá passando e tem que alguém do serviço de inteligência descobrir. Pesado, facões enormes. Exatamente. Não é não é uma agulha que está passando, né? Não é uma agulha. Então isso precisa ser fiscalizado. De repente o motorista passa, né? Eu não estou aqui prejulgando, é muito amigo de quem está na porta, tudo bem, como é que vai? Bom dia, tá aqui uma merenda para você, vai passando. Esse caminhão, será que ele é totalmente fiscalizado? Os carros de entregas? Eu andei desconfiando disso, viu, Paulo? A minha desconfiança em cima de carros de entrega. É verdade, Valdir. E você sabe que donos de armazéns, eles têm maior cuidado com a lixeira dos armazéns, né? Das grandes lojas de departamento, porque os caras colocam dentro do lixo o que eles querem levar. E depois lá fora eles vão, colhem e vão embora. Inclusive, em muitas empresas, Paulo, drogarias, coisa mais ou menos assim, tem gente que quando quer roubar, e tem gente inteligente, mas usa a inteligência pro mal, pega o produto e joga no lixo. Joga lá fora e depois vai e retira. É isso que eu tô te falando. Não é? Por exemplo, no caso de presídios, nós estamos abordando aqui,
Claro que os presídios são abastecidos, são caminhões, são caminhonetes que vão para lá, alguns veículos. Existe uma fiscalização completa em cima dos veículos? Isso nós questionamos. É isso aí, Valdir. Há um questionamento enorme em cima disso e é claro que isso depois virá à tona. Valdir, durante o teu programa daqui a pouco, nós estamos aguardando aí que saia uma listagem com o nome dos mortos ontem nesse massacre na cadeia, né? Nós aguardamos até agora. Ontem ninguém foi identificado, a não ser o Moa e o outro lá, que foi um outro que foi identificado. Porque eles já tinham identificado antes e mostrado, né, na hora que fizeram a coisa. Bem, Paulo, o nosso departamento de jornalismo da Rádio Difusora Amazônia, difusor de um modo geral, desde o dia do acontecimento, tem trabalhado com dados oficiais. Prova é tanto que nós conversamos com o secretário de Segurança, com as autoridades constituídas, nós não fazemos nenhum tipo de chute, e se até agora não foi divulgada, porque realmente a Secretaria de Segurança não conseguiu, e o doutor Sérgio disse ontem que, olha, vai demorar um pouco. O negócio foi muito feio, né, Paulo? Foi muito pesado. Foi pesado. Valdir, os corpos foram necropsiados e foram todos colocados, 60 corpos estão num caminhão container. Isso é uma coisa. Agora a identificação é outra, né? A identificação é outra. Essa é demorada. Essa é demorada. Tem corpo carbonizado. É verdade. Hã? Vamos aguardar. Um piloto encontrado desmaiado na cabine do avião que deveria pilotar estava bêbado, segundo a polícia do Canadá. Miroslav Gronik, de 37 anos, deveria voar de Calgary até Cancún, no México, em um Boeing 737 com 99 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Ele foi preso e testes indicaram que 2 horas após o horário previsto para a decolagem ainda tinha uma quantidade de álcool no sangue 3 vezes acima do limite legal, do acordo com a CNN. O avião pertence a Sunwing Vacations, que publicou um perfil de desculpas ou um pedido de desculpas a seus clientes em seu perfil no Facebook, informando ainda que acionou imediatamente outro piloto e que o voo seguiu sem problemas logo após a retirada do bêbado, ou melhor, do piloto Gronik da aeronave. O piloto estava bêbado e desmaiado em cima do manche. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo separa presos para evitar mais mortes do Amazonas. Massacre matou mais de 60. Folha de São Paulo. Prefeito afirma que usará agências bancárias vazias para fazer creches. O Estado de São Paulo. Prefeito que afirmou ter vomitado ao sentir cheiro de pobre é internado às pressas. Imagine. Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Manifestantes protestam contra aumento no preço das passagens no DF. Valor econômico. Balança comercial fecha 2016 com o maior superávit desde 1980. Estado de Minas. Com o estado em crise, Pimentel usa helicóptero para buscar o filho. Jornal do Comércio no Recife. STF pede quebra do sigilo bancário da senadora Gleisi Hoffmann. Diário do Nordeste em Fortaleza. Policial civil é baleado e mata suspeita em tentativa de assalto em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. 2017 terá maior número de feriadões em uma década. Brasil Econômico. Varejo deve perder 10,5 bilhões de reais com os feriados prolongados em 2017. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. 2017, contas à vista. Em tempo. Terror. Rebeliões deixam 60 mortos em presídios do Amazonas. A crítica. A maior rebelião de nossa história. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Valdir Correia, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.